Naquela histórica noite de 28 de maio de 1985, celebrou a longa trajetória até a criação da Orquestra Sinfônica do Paraná. Mas o concerto de estreia era apenas o primeiro movimento de um percurso pontuado de desafios e conquistas. Ao longo de seus 40 anos, a Orquestra Sinfônica do Paraná esteve sob a batuta de diferentes maestros. Cada um imprimiu a sua marca, seu repertório, deixando o seu legado. Mas em sua criação, a orquestra teve à frente 2 maestros e um objetivo inicial: a consolidação do grupo. Boquino era um músico consagrado no Rio de Janeiro. Curitibano, saiu de Curitiba, trabalhou em grandes eventos, era compositor, mas ele já não tinha tanta relação com Curitiba. O maestro Boquino tinha muita história, né? Era amigo de Villa-Lobos, era uma pessoa extremamente musical, né? Ele é de uma escola mais antiga, era uma pessoa que refletia a música nos pequenos gestos. Boquino era um maestro espetacular, assim, não só na relação com os demais músicos, mas pela sensibilidade dele, pela experiência, pelo talento, né, grandioso que ele tinha, assim. Ele tinha ouvido absoluto, ele notava tudo, né? O Boquino, ele me apoiou muito em todos os sentidos, mas o mais importante foi o musical. Ele tinha uma visão das frases musicais, ele tinha tocar com ele era como você fazer um curso de doutorado em música. E nós todos devemos muito a ele, e ele ter, mesmo com toda a idade que ele assumiu a Orquestra Sinfônica, ele pôde contribuir e realmente ajudou muito a Eline Betts, né, a criar a Orquestra Sinfônica. Então é um legado que ele deixou para sempre. O maestro Colarusso, um jovem, com bastante energia, bastante disposição, fazia coisas brilhantes com a orquestra, assim. A regência dele era brilhante. O Colarusso trabalhou muito bem com a gente também, trazia muitos solistas de fora. Todo ele viajava para fora para conhecer pessoas novas e trazer para fazer solo com a gente. O Colarusso tinha uma experiência, Tinha muito conhecimento musical fantástico. Ele era uma pessoa que você perguntasse qualquer coisa sobre música, o compositor, né? Ele passou, claro, com a orquestra esses anos, todos 9 anos acho que foi, né? E ele foi o embrião ali, né? Ele estava junto com a gente. Ele criou o repertório inicial da orquestra. O Boquino e o Colarusso não se acertavam, né? O Boquino não se caminhava junto, não. Por ser o adjunto. Adjunto não tão junto, né? Os músicos criaram também Não, o Boquino tinha respeito porque o cara é genial. O Colarusso é técnico. Ele era muito político, né, o Colarusso. O maestro inicial, o primeiro maestro que nós tivemos, que era o Alceu Boquino, ele fazia mais a figura de maestro emérito, porque ele era digamos assim, ele era um músico paranaense ilustre, curitibano ilustre. Só que ele continuou morando no Rio.
Então ele não fazia todos os concertos, nem todos os ensaios. Quem fazia a maior parte dos concertos e ensaios era o maestro adjunto, que era Oswaldo Colarusso, que é de São Paulo, mas ele veio e morava aqui. Que na prática ele fazia às vezes de maestro titular. Não demorou muito tempo, a orquestra percebeu que ela tinha que ter um público cativo. Foi por isso que a primeira ideia eu tive no próprio ano de 1985 de começar a fazer concertos no domingo de manhã. O concerto matinal era para a gente aumentar o público da orquestra, né? E esses concertos eram concertos didáticos, onde o maestro explicava qual é cada instrumento, o som de cada instrumento. Os oboés, as clarinetas. Explicava a proposta do compositor para aquela composição. A estrutura musical, ele escreve melodias mais românticas, harmonias mais restemidas, mais corajosas. Era muito, muito interessante. E até hoje, né, nós temos os concertos matinais que são verdadeiras maravilhas, né? E é muito importante a gente perceber que essa coisa meio didática que eu sempre desenvolvi nos concertos matinais acabou realmente atraindo bastante público. A orquestra realmente acabou tendo uma simbiose com o seu público bastante interessante. Aonde a orquestra esteve numa produção aqui do teatro, ela sempre transferiu, ou sempre foi um sinônimo de obra completa, um centro cultural, né, com corpos artísticos e que eles se conversam, são em poucos lugares que você consegue isso, e aqui a gente tem esse privilégio. É um outro olhar do público, o público realmente vem, o público quer sentir como é que é essa relação, e que até hoje faz muito sucesso é quando a orquestra faz espetáculos com o balé. A orquestra teve também um envolvimento bastante interessante logo no primeiro ano com o Balé Teatro Guaíra, que era na realidade o único corpo estável que o teatro tinha e que o teatro assumia como seu. Aos poucos é que o teatro foi assumindo que também tinha a orquestra. Em dezembro de 1985, a gente conseguiu fazer espetáculos com o Balé Teatro Guaíra. Foi a primeira vez que o Balé Teatro Guaíra dançou com orquestra. E o Balé Teatro Guaíra não era tão novo, mas nunca tinha dançado a não ser com fita. A orquestra, ela também protagonizou alguns espetáculos que nos anos 80 com o Balé Guaíra, como Pastoral de Beethoven, Exultate, Jubilate, mas principalmente acho que o Quebra-Nozes, né, teve uma participação da orquestra fundamental e que trouxe muito público, talvez o maior público da história do Teatro Guaíra, se você juntar todas as temporadas, é o Quebra-Nozes. Teve alguns espetáculos como Carmina Burana, onde tem a participação de um coral gigantesco, momentos importantes, icônicos do teatro. A orquestra sempre está envolvida. Me lembro, com Osvaldo Colarusso fizemos o Requiem aqui de Verdi, com o coral, na época, Coral Teatro Guaíra, e Emanuel Martinez era regente do coral, e Osvaldo Colarusso regeu tudo o Requiem, que foi uma excelente coisa. A gente também acabou tendo uma participação bastante importante na questão de ópera. Em 1988, a gente conseguiu montar uma ópera a nível profissional. Trouxemos cantores excelentes, a orquestra estava bem preparada e pela primeira vez em Curitiba foi apresentada Dom Giovanni de Mozart. Uma fase muito importante também
e de grande brilho, de grande entusiasmo em relação ao público, né? Tivemos Tosca, Barbeiro de Sevilha. Foi uma fase onde teve aí muitas óperas, junto com orquestra, coro, né, e participação em algumas delas do balé Teatro Guaíra. A gente fez grandes produções, o teatro fez grandes produções operísticas, com um requinte até na ópera Aida, de Giuseppe Verdi, utilizar os animais. Você sabe que a ópera Aida se passa a história no Antigo Egito, né? Então tinha os desfiles da Vitória e tal, e tinha os animais, né, do exército e tal, e eles alugaram os animais do Beto Carreiro. Nós tínhamos 3 animais, tinha o camelo, tinha um cavalo e tinha o elefante, que era Mila. E o elefante era uma fêmea. Você sabe que o elefante é territorial, né? Ela ficava acorrentada na frente do Teatro Guaíra, ali na esquina. Ela era, sim, dócil, né? Eu fiz uma afinidade com ela. O treinador disse que podia trazer uma maçãzinha. Então eu sempre chegava e dizia, bom dia, Mila. Ela já balançava a trompa. Eles deixavam amarrado aqui na frente do teatro, só que daí chamava muita atenção, estava prejudicando o trânsito, né? Aí eles puseram um elefante lá no Circo Militar. Nessa época, o Circo Militar tinha uma área para cavalos lá atrás, e ela escapou do espaço onde ela estava, né, das cocheiras lá, ou do espaço onde fazia os treinos. Ela ficou brava isso à tarde. Quebrou a corrente, saiu no meio da rua. E sentou em cima de um Fusca. E esse momento ficou registrado pelo Puti Lazarotto na cortina corta-fogo do Teatro do Guairinha. E à noite desse mesmo dia teve resto da ópera. E aí era para os animais desfilarem de um canto a outro do palco, como desfile, e saíam do outro lado. Mas ela mudou de direção e veio na direção do fosso da orquestra. Ela ficou nervosa, mas o treinador deu um jeito, ela entrou. Só que tinha uma marcação no palco até onde ela podia ir. E como ela estava meio irritada, ela avançou um pouco. E isso gerou um pouco de ansiedade para nós lá no fosso, olhando que ela passou do ponto. E chegou na beira do fosso, o maestro falou, não aplaudo, porque ela era treinada para quando aplaudia, ela levantava as patas dianteiras. E aí o público aplaudiu e ela na beirada do fosso, levantando as patas assim. Imagina, se cair um elefante no fosso, não ia sobrar muita coisa. Então foram feitos grandes espetáculos, grandes obras aqui, e com a orquestra sempre protagonizando esse trabalho junto, né? Mas a orquestra sinfônica, ela acaba fazendo um pouco de tudo, né? Então nós fizemos muita ópera, fizemos muito balé, fizemos muito concertos em cima do palco, ou seja, ela é aquela orquestra eclética. Mas também teve as suas fases, final dos anos 80 e início dos anos 90, que nós fazíamos muito mais ópera e balé do que qualquer outra coisa, do que concerto sinfônico. Ou seja, a gente virou, no jargão, assim, quando a gente brinca, que é um músico jacaré, trabalha no fosso. A ópera sempre foi um foco muito importante para mim, porque tenho uma experiência muito grande, já naquela época tinha, né, de ter regido muito em vários lugares da Europa. O maestro San Giorgio trabalhou muito bem com óperas, foi um momento muito gratificante. O San Giorgio, ele vem, né, e traz essa ideia da ópera, porque isso é o forte dele, né? E nós tivemos essa oportunidade de conhecer esse repertório operístico, né? Coisa que a gente já tinha, logicamente, com o Larusso, mas ele traz isso de uma maneira muito forte, né? Encontrei a orquestra algumas vezes a partir de 1998, através de um convite para um concerto sinfônico. Depois, pelos maestros que acabaram se sucedendo, um foi o maestro Duarte, depois o Jamil Maluf, que tanto em 99 como em 2000 me convidaram para fazer concertos. Acabei sabendo que a orquestra, durante os anos passados, tinha feito enquetes, balotando maestros que tinham vindo como convidados, né?
E por minha surpresa, eu tinha tido a unanimidade dos votos para ser eventualmente o próximo titular. Aí veio o convite em 2002 e então me tornei titular, assim, exatamente escolhido pela orquestra. Eu nunca tinha sido titular em uma orquestra até então. Quando eu cheguei, a orquestra tinha quase 20 anos, 18 anos. Uma das coisas que eu fiz questão, como disse, foi tentar trazer um repertório novo, né, desafiador muitas vezes, né? Então, tocamos pela primeira vez obras muito complexas do grande repertório, a Sagração da Primavera de Stravinsky, por exemplo, que nunca tinha sido tocada. De 4 a 10 de maio, o Centro Cultural Teatro Guaíra apresenta a ópera O Rigoletto de Verdi, com a Orquestra Sinfônica do Paraná, Coral Nova Filarmônia e Balé Teatro Guaíra. Direção cênica de Maurizio Di Mattia. Direção musical e regência de Alessandro Sangiorgi. Curitiba, especialmente, tinha um histórico de ópera importante que andou se perdendo, não por falta de interesse, mas por falta de recursos, né? A ópera é um espetáculo no nosso meio que mais exige recursos humanos e econômicos. Então, começamos essa ideia de trazer de volta a ópera em Curitiba e fizemos La Bohème em 2005, Don Giovanni em 2006 e Rigoletto em 2007. Aí o teatro conseguiu produzir por conta dele La Traviata também, Giannischi, que fizemos, e o ano seguinte, em 2009, fizemos Carmen. Carmen foi uma montagem que a gente fez com a cara e a coragem, com pouquíssimo dinheiro. Uma das coisas que não tem aqui no teatro é o coral, né? Então você tem que optar para alguma obra que não tenha ou conseguir o dinheiro para contratar um coral, arregimentar um coral, né? E a gente conseguiu fazer isso com Carmen e o saudoso Walter Neiva, que morreu pouco tempo atrás, que era o diretor, ele sabia fazer com nada, fazia espetáculos fantásticos. Por acaso, essa Carmen foi indicada como o melhor espetáculo de ópera do ano. Sensacional! Nesta sexta e sábado, 21 horas, no Guairão, Blindagem Orquestra Sinfônica do Paraná. Um show imperdível. Venha participar cantando os sucessos da banda Blindagem com a Orquestra Sinfônica do Paraná. Dias 21 e 22, sexta e sábado, no Guairão. Eu sempre fui roqueiro. Nos anos 70, eu era adolescente. E nos anos 70 aconteceu tudo que de melhor o rock poderia oferecer. E eu assisti toda essa gente ao vivo. Então eu sempre fui muito ligado ao rock, tenho discos de todo mundo em vinil, né? Era um sonho muito antigo meu, em particular, e da banda como um todo, fazer um show com orquestra. Por quê? Porque lá nos anos 60 vimos os Beatles fazer isso, depois vimos o Deep Purple fazer com a Sinfônica de Londres, o Scorpio com a Sinfônica de Berlim. Tinha um DVD dos Scorpions com a Filarmônica de Berlim, logo depois da queda do muro, que os Scorpions foram meio que ícones dessa história. Fizeram um concerto ao ar livre e eu achei o máximo. Eu sempre procurava, assim, os maestros titulares da época aqui, a possibilidade. Eles sempre falaram que era impossível. Não tem como, imagina. O rock com erudito, isso não funciona. E eu mudava o maestro, lá vinha eu e tentava novamente, né? Aí eu chego aqui em Curitiba, um amigo meu da orquestra me falou: você conheceu uma banda chamada Blindagem aqui? Falei: olha, eu escutei falar, mas nunca conheci. Vamos promover um encontro. Eu fui conhecer o Paulo. O Guaíra que nos ligou para fazer, e daí que eu conheci o Alessandro Sangiorgi. Falei: olha, Paulo, tem uma coisa, eu acabei de ver um show desse, a gente consegue fazer uma coisa dessa? Nossa, tal. O teatro comprou a ideia, o Cleverson, que era diretor de palco na época, eu falei: Cleverson, eu preciso de um telão na frente. E ele falou: cara, isso é meio loucura, né, cara? Olha o tamanho da boca de cena que tem aqui, entendeu? Eu falei: olha, vai ser difícil, não sei como. Ele conseguiu colocar o telão. Incrível, ele fez, segundo ele, nem tinha testado quando nós voltamos
A gente saiu, foi para cá, quando voltamos. Testou? Ele falou assim, não testei, eu não sei onde vai cair essa cortina. É muito bacana, porque é um momento mágico, assim, né? Que a cortina caiu bem na frente, assim, sabe? Entre o público e o palco, e daí a banda entra tocando. Foi muito bonito ver as nossas músicas vestidas com violinos e toda a beleza da orquestra sinfônica, né? Não posso ver sangue, fico logo vermelho, querendo chorar. Isso aí se tornou um marco, né, na vida da banda, então nos tornou assim mais populares ainda, né? Porque a orquestra foi um up assim mesmo, né? A grande satisfação para nós foi sentir que foi uma coisa que o Ivo merecia, sabe? Como se tivesse tipo fechado assim a história do Ivo assim da maneira mais bonita assim, sabe? Que foi para a orquestra. É que os arranjos ficaram tão bons e tão... que a gente pegou um hábito, né? No ano seguinte, ainda com o Ivo, nós fizemos de novo. Depois, quando o Ivo partiu, a gente fez com um novo vocalista também, com a orquestra, sabe? Quer dizer, então, na verdade, só aqui no Guairão foram 5 shows com a Orquestra Sinfônica do Paraná. E, na verdade, foi a primeira vez que uma banda brasileira fez um show inteiro com uma orquestra. Eu creio assim, como diretor, você tem que tomar decisões às vezes impopulares, né? E eu tive a coragem de tomar algumas delas, mas que deram algum tipo de resultado, né? Em termos de melhoramento da equipe, da própria orquestra, digo, né? Então, acho que assim, nós fizemos recorde de viagem no interior, mesmo que não tivesse um grande apoio econômico ou nenhum. Eu creio que a gente conseguiu divulgar mais, popularizar mais a nossa presença, o público, viramos uma espécie de grife, né? Então os concertos eram sempre lotados, balé nem se fala, ópera nem se fala. Essa expansão do repertório, trazendo solistas bons também, maestros bons, diferentes, né? Acho que ajudou a incrementar e fazer crescer um pouco o nível da orquestra. O trabalho de equipe que foi feito, todo mundo acreditando, repito, com momentos altos, momentos baixos, com momentos difíceis, com momentos de muita alegria, mas o resultado final eu saí daqui com uma grande alegria, digamos, ter feito o melhor que eu podia e não só para a orquestra, mas para a cidade mesmo, sabe? Que marcou e que alavancou a orquestra, assim, de uma forma bem renovou, foi o alemão, né? O Stefan Zweig é assim, você amava ele ou odiava. Ele trouxe repertório também, repertório novo, coisas difíceis, coisas assim. Ele queria fazer da orquestra uma orquestra de nível internacional, né? Stefan Geiger veio, modificou um pouco, trouxe a questão do cinema mudo que nós fizemos com ele, que teve muito público. Ele era muito exigente, ele transformou realmente a orquestra, teve muita contribuição na parte artística dele.
Eu lembro de uma montagem, um filme alemão, era um concerto que foi um deslumbramento, porque assim, era uma tela gigantesca aqui, esse filme que estava sendo um relançamento de uma cópia perdida, Metrópolis, um clássico alemão, e a regência. Então assim, a gente não ouvia uma conversa na plateia. Atraiu muito público, né? Para assistir filmes que está acostumado a ver no cinema ou em casa mesmo, em vídeos, né? Ver ao vivo, assim, a execução da trilha sonora ao vivo tem que estar perfeitamente sincronizada com o movimento, né? Com o andamento do filme, né? Você não pode atrasar 1 milímetro. Eu digo para você que foram momentos bem tensos, de muita atenção. Você não podia errar nada. Wir haben auch Filmkonzerte als etwas Neues integriert. Und nicht zuletzt bei den Filmkonzerten natürlich hatten wir, glaube ich, dann auch das Publikum gänzlich auf unserer Seite. A orquestra começou em 85. Eu acho que o último concurso que teve, de verdade, no Guaíra foi em 92. A partir dali, veja, um músico passou num concurso que pagava melhor, o outro músico ficou doente e não parou de tocar. A orquestra foi precisando contratar. Completava a orquestra por um ano com cachê artístico. Isso foi proibido pelo Tribunal de Contas. Isso eu já tinha saído do Guaíra, foi a Doris, daí era a Nit Jacon. Em 2003, a Nit conseguiu que o Requiem fizesse um decreto criando 82 cargos comissionados de natureza artística para o Teatro Guaíra. Não existe cargo comissionado de natureza. Ele inventou isso e ele fez. Quando houve esse problema, que nós tínhamos 20 e poucos músicos ali com essa questão do contrato, excelentes colegas que já trabalharam muito tempo. A gente diz, houve um erro muito grande de muitas partes ali, infelizmente. Então, quando eu voltei em 2011, isso já estava sendo questionado pelo Tribunal de Justiça. Tinha uma ação direta de inconstitucionalidade. E eles me avisaram, olha, daqui a pouco não tem mais um cargo. E aí, assim, de 2011 a 2015, eu corri, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, porque eu precisava fazer alguma coisa, o decreto seria cancelado, porque não havia discussão quanto à constitucionalidade dele. Então, em 2015, a gente conseguiu criar o Palco Paraná, que é um serviço social autônomo. O Palco Paraná é uma organização social de serviço autônomo, né? Uma empresa do terceiro setor, que foi criada para contratar os corpos estáveis, tanto da orquestra como do balé, da escola, através de um processo seletivo simples. Eu me lembro quando a Mônica me falou que estava pensando em construir o Palco Paraná por conta dessa dificuldade. E aquele momento era muito tenso, né? E até assim a classe artística, a imprensa, ficaram muito nervosos com o impacto de não ter mais a orquestra, ou diminuir os músicos da orquestra, como é que ia fazer, né? E aí foi pensado em se construir essa empresa do terceiro setor para fazer esse processo seletivo de contratação. E aí começou uma guerra, porque a gente precisava de orçamento, né? A gente precisava organizar um concurso, porque a gente não podia passar esses músicos para o serviço social. Durften wir zusammenarbeiten und ich erinnere mich, dass der Anfang gar nicht so einfach war für alle Beteiligten. Denn kaum angefangen nach 2 Monaten mussten wir einen Verlust von ziemlich vielen erfahrenen Musikern verkraften. Durch einen Verfahrensfehler. Em agosto de 2017, a gente conseguiu fazer o concurso da orquestra. Dividiu a orquestra, foi um momento de divisão, quase assim política, né? Porque você começa a dizer, poxa, quem vai nos defender? E não tinha muito o que defender na realidade, né? Era uma ordem judicial. E muito dolorido fazer isso, né? Pouquíssimos músicos que estavam fizeram o processo e passaram. Muito poucos. Claro que essa renovação, esses novos músicos e aumento até de alguns instrumentos na orquestra que estavam faltando, é claro que deu um up na orquestra. Foi muito bom. Mas eu sinto pena, realmente, claro que aí alguns até nem vieram fazer concurso. Kämpft die Kollegen zu behalten und doch war es nicht möglich und es musste ein neues, groß angelegtes Auswahlverfahren stattfinden.
was aber zur Folge hatte, dass wir ganz tolle, teilweise die gleichen, aber auch viele neue Gesichter ins Orchester bekommen haben. Natürlich mussten diese Musiker durften integriert werden und ich war sehr skeptisch, ob das so einfach funktioniert. Und an dieser Stelle möchte ich mich gleich nochmal bedanken. Es war eine... Muitos nem fizeram, desistiram, porque sabiam também vir uma concorrência, uma meninada com sangue nos olhos. Eu tenho uma história longa com orquestra, porque eu sou paranaense, eu sou de Toledo, lá no interior. A primeira vez que eu toquei aqui com a Sinfônica foi em 2009, eu tinha 17 anos ainda, não tinha completado 18. Eu já morava aqui em Curitiba, tinha vindo para tocar e participei com eles como músico extra, né, fazendo um cachê. Eu cheguei em 2017, eu fui músico da Orquestra Sinfônica Brasileira por quase 10 anos. Músicos são nômades, sempre buscando alguma oportunidade. E daí vim para cá, fiz a prova e eu fui aprovado em primeiro lugar. Só de violino entramos 10 em 2017. Um mês depois... foi anunciada a prova interna, processo seletivo interno para a vaga de Spala. Um maestro na época, o Stefan Geiger, viu a necessidade e a urgência de fazer uma prova para Spala, que foi feita internamente. No mês seguinte, já no começo de dezembro, fizemos a prova e desde então eu e o Ângelo somos Spalas da orquestra. Foi nesse cenário que eu entrei em 2017, foi a primeira audição do Palco Paraná. Eu já tinha vivido uma situação parecida com essa em outra orquestra também. Existia uma apreensão quanto à hostilidade que eu pudesse sofrer, eu e os outros colegas que fizemos o processo seletivo em 2017, mas foi super tranquilo. Muitos dos colegas me conheciam como o Ricardinho da Belas Artes, que me viram chegar aqui com 17 anos, e tocando em eventos e tocando em outros trabalhos, e como me viram crescer musicalmente. Então, mas nenhum deles me tratou como o Ricardinho da Belas Artes, entendeu? Então foi muito legal, assim, da minha parte eu fiz um esforço para me colocar como Spala, não como o Ricardinho da Belas Artes, e eles também me receberam assim, com muito respeito, então não posso reclamar não. Daí o mundo parou, veio a pandemia. Sempre iluminado, com grandes exposições e todos os corpos artísticos reinventando um novo formato de trabalhar. E a Sinfônica não parou. E a partir daquele dia, porque daí foi um concerto que foi feito sem público, né? Foi feito inclusive uma gravação. O Stefan Geiger tinha contato com o pessoal lá da IOSP, né? E eles tinham contato com o pessoal da gravadora aqui em Curitiba. Ele ligou, já fez ligação no mesmo dia, pediu, fizemos um ensaio no sábado e gravamos. Daí no domingo que já estava tudo preparado, fizemos uma gravação. Acho que foi a melhor gravação que tem da orquestra, uma gravação, digamos, profissional, né? Pega um som profissional da orquestra, né? O primeiro vídeo que a gente fez foi o Trenzinho Caipira, que ficou demais. Mas era cada músico na sua casa. E depois juntando tudo isso como se fosse um grande mosaico. E o resultado foi incrível. A gente teve muitos espectadores, foi muito legal. E a gente gravou a Letícia Sabatella cantando Aldir Blanc. A tarde feito viaduto e um bêbado trajando
Eu acho que o grande barato é essa diversidade musical, né? Que a Sinfônica tem desenvolvido nesses 40 anos. Ela transita do erudito com o rock, com o popular, que é muito bacana. Chama mais atenção a experiência que eu ganhei em todo o repertório. Nós fizemos música popular, sertanejo e tudo, porque muitos músicos, quando tocam em determinadas orquestras, eles estão com só um tipo de repertório. Já o nosso é muito, muito vasto mesmo, né? Então, se você perguntar alguma coisa em matéria de tipo de repertório, nós tocamos praticamente tudo, eu acho que tudo. Assim. Eu acho que ela chegou num nível assim de excelência que ela consegue transitar por todos esses nichos.